análise de Alice no País das Maravilhas e como o livro desafia a lógica convencional. Eu não sei de você, mas eu sempre questiono a nossa própria realidade, se eu não estou num sonho ou se não tem um The Sims controlado por gatos malucos viajando no espaço sideral. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar como essa obra clássica do autor britânico Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, desafia a lógica convencional a partir de uso de paradoxos e absurdos em sua linguagem. Eu estou também aqui hoje de novo com o meu caderninho para me ajudar na minha cola. Eu imagino que você também já teve essa sensação de não estar no mundo real, de sentir que não está no mundo real, que é apenas um sonho. E é o que a Alice passa em toda a sua trajetória dentro do mundo do País das Maravilhas. A análise do vídeo é somente do Alice no País das Maravilhas. A gente não vai estar vendo aqui Alice através do espelho, né? Através do espelho e o que a Alice encontrou por lá. A gente vai estar analisando aqui a tradução da edição da Zahar, tradução que ganhou o prêmio Jabuti de melhor tradução do ano, daquele ano, né? Que foi lançado, com ilustrações. É edição maravilhosa, baratinha e de luxo. Primeiro, se você não conhece Alice no País das Maravilhas e o seu autor, é importante a gente entender para o contexto do vídeo o autor. Quem é o autor? O autor é um escritor britânico chamado Lewis Carroll. E o Carroll era um matemático, né, sua profissão principal, era fotógrafo de hobby, não vamos entrar muito nesse assunto porque é polêmico, e ele era muito fã de lógica e de brincar com a língua, que a gente vai entender um pouquinho aqui nesse vídeo como ele brincava com a língua. A história, ele cria essa história quando ele está fazendo um passeio de barco com o amigo dele e a filhinha dele, que é a Alice Liddell, que é a filha do amigo dele. Ele gostava muito dessa menina e aí ele inventou uma historinha com ela como personagem principal e depois isso virou o livro. Então a Alice é baseado nesse personagem que realmente existiu, essa criança, né, que era muito curiosa, muito aventureira, ela perguntava demais, e esse é o nosso contexto. A sinopse, se você nunca ouviu falar de Alice no País das Maravilhas, né, se você nunca viu o filme maravilhoso da Disney da década de 50, de animação, ou se você não viu aquele filme horroroso do Tim Burton, de 2000 sei lá quantos, a sinopse é a seguinte: Alice é uma menina pequenininha, curiosa, aventureira, e ela vê um coelho maluco vestido de roupa, né, e falando sozinho que está atrasado, olhando no relógio de bolso dele. E aí ela vai atrás do coelho para entender o que está acontecendo. Ele entra numa toca, né, embaixo de uma árvore, ela vai junto e ela cai no País das Maravilhas, que é esse lugar louco e sem lógica, que ela vai conhecer o Chapeleiro Louco, vai conhecer aquele gato maluco com sorriso doido, a Rainha de Copas e tudo mais. O nosso foco aqui a gente vai pegar alguns exemplos e vamos usar esses exemplos do livro para entender a lógica invertida que é usada ali, que brinca com a nossa lógica do nosso próprio mundo, a partir do uso de paradoxos e absurdos, né, que desafiam o senso comum, como a gente pensa, até brincadeiras com burocracia e sistemas de poder do nosso mundo real mesmo. Primeiro eu quero começar falando dos diálogos sem noção e jogo de palavras. Alice no País das Maravilhas tá dentro do gênero fantasia, né, e é um livro infantil, mas também é um livro que está dentro da categoria sem noção, né, ou nonsense. Existe uma categoria de livros e obras, de jogos e filmes dentro dessa categoria, até quadrinhos também. Tá? Então a gente vai começar aqui falando dos diálogos brincando com o paradoxo. A primeira cena que eu quero mencionar é a do Chapeleiro Louco ou Chapeleiro Maluco, depende da tradução. Essa tradução da Zahar é Chapeleiro Maluco. Tem traduções que vão ser Chapeleiro Louco. Eu acho que no filme a legenda e a dublagem era Chapeleiro Louco, tanto na animação quanto no filme bosta. E o chapeleiro, ela entra ali, ela encontra aquela cena, né? Todo mundo tá tomando um chá, tem uma lebre, tem um cara maluco de chapéu e tem um outro animalzinho, uma chinchila, alguma coisa assim. E aí ela senta para tomar um chá com esse povo. E aí a lebre pergunta: você aceita um vinho? E a Alice procura e fala: mas que vinho? Ele fala: não tem vinho. E aí ela fala: como assim?
Se não tem vinho, por que você me ofereceu vinho? Isso é falta de educação. E aí a lebre responde, falta de educação é você sentar aqui sem ser convidada. Então tá aí já começa instigando a cena, né, como que vai ser a maluquice, né, oferecendo vinho que não existe, grosseria, esse é o clima da cena do chapeleiro louco. E aí o chapeleiro entra com um enigma, né, com a charada para Alice, que é: por que um corvo se parece com uma escrivaninha? Quando eu era criança eu fiquei atormentado porque esse negócio não tem resposta. É o Lewis Carroll brincando com a expectativa do leitor e com a própria Alice. A Alice fala, não, eu sei, eu vou conseguir resolver. E ela não tem uma resposta, o chapeleiro não oferece uma resposta e a gente fica com aquela expectativa de no final do capítulo vai ter uma solução ou no começo do próximo e não tem. Vai parte para a próxima aventura, né? Então eu realmente fiquei maluco com essa... Ó, a moto passando. Passou. Eu fiquei... Ainda tá passando. Eu fiquei realmente... quando eu era criança, fiquei assim, nossa, mas que maluquice é essa? Depois de adulto entendi qual era a questão ali, né? Que realmente não tem uma resposta, é uma brincadeira. E outra parte do diálogo que eu acho interessante é com o gato, aquele gato doido, né? Que tem um sorriso gigante. Tem várias frases que ficaram famosas na internet, na época do Tumblr, se você conhece Tumblr. Todos aqui são loucos. Essa frase é um exemplo clássico, né, de paradoxo. Todos aqui são loucos. Se todos aqui são loucos, quem é que vai dar o diagnóstico que todo mundo aqui é louco? Quem é a pessoa sã que vai dizer que todo mundo aqui é louco? Porque se tem uma pessoa sã nesse universo, nem todo mundo é louco, tem uma pessoa sã. Mas se não tem ninguém... Se todo mundo é louco, não tem ninguém para dizer que aquilo é loucura, que aquilo é fora do comum. Então isso é só uma frase, tem várias outras que ele brinca com essa questão do paradoxo e com a linguagem. Esse livro é muito legal para a gente ver essa brincadeira com a língua escrita que o Lewis Carroll faz aqui. E aí outro tópico que a gente pode falar é a mudança de tamanho da Alice e a busca pela identidade. Isso significa que quando a Alice está diminuindo e aumentando de tamanho, ela está sempre se questionando. Quem sou eu agora? Ela passa o livro todo se questionando. Não tem lógica também em como ela aumenta ou como ela diminui. Ela toma água, ela fica grande. Ela come um pão, ela diminui. Ela fica grande realmente, acima das árvores e tal. Então é uma parte interessante do livro. E a minha interpretação é que como a Alice já está ali quase com seus 10 anos de idade, eu acho que é mais ou menos isso. Ela está passando, né, como a infância no século XIX ela acabava um pouco mais cedo, ela está passando por um momento de transição ali, né, que ela está indo para a adolescência e logo já vai ser uma mulher adulta, né? Então é um momento que talvez ela esteja com incerteza da própria identidade. Ela está passando por essa transformação. O próximo tópico que aí é muito legal, que é já mais para o final do livro, que é quando a rainha de copas desafia a lógica, né? Ela tem uma lógica invertida do mundo real. Então ela fica gritando, ficou até famoso, que é cortem as cabeças, né? Por quê? Porque ela dá a sentença primeiro, a frase dela, a sentença primeiro, veredito depois. E a Alice questiona, como assim você vai me dar minha pena, que é cortar minha cabeça, e depois você vai me julgar? Não faz sentido, né? E isso é uma brincadeira do Carroll em subverter a lógica do nosso mundo e satirizar, né, os sistemas de poder do nosso mundo, né? De satirizar até mesmo a própria burocracia, né? Mais para frente, depois que dessa parte da Alice cometer um crime, acho que ela rouba uma flor do jardim, alguma coisa assim. Eles vão para o julgamento. E aí o tribunal é completamente sem noção, porque não tem regras, é só uma maluquice, cada um fala uma coisa. Então ali ele está, né, mostrando a fragilidade das regras, como a burocracia às vezes é um absurdo, né? Esse absurdo do mundo real de regras que muitas vezes só estão ali porque são tradicionais e convencionais, mas a sociedade evolui, né? Ela progride, desenvolve e essas leis não são revistas. E então é uma brincadeira do Carroll também com essa questão de como funciona toda a burocracia e o sistema de poder da nossa realidade. Uma pausa rapidinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, corra e se inscreva no canal. É muito importante aí para os dados do YouTube, para o canal continuar crescendo aos pouquinhos, mas vai crescendo. Se você gosta desse assunto, né, que eu misturo aqui obras literárias com alguma coisa não muito convencional, né, como o tópico de hoje, tem outros vídeos aí sobre esse assunto. Então, vamos continuar o vídeo.
A próxima cena que eu gostaria de falar com vocês é sobre... Aí a gente volta lá no Chapeleiro Louco, lá no capítulo do Chapeleiro Louquíssimo. O tempo como personagem e a quebra de regras naturais. Nós enxergamos o tempo hoje, né, de maneira clássica, que o tempo é linear. Ele acontece de forma linear. A gente não consegue voltar no passado, a gente não consegue ir no futuro, né? Imaginando aqui nas dimensões que nós temos aqui. Não estou indo lá para a física mais experimental ou quântica. Então o tempo é linear, é como a gente entende ele hoje. Mas a gente tem uma percepção subjetiva do tempo, de como ele passa. Então se você está vendo uma palestra chata, de 1 hora, vai parecer que você está lá 4 horas. Uma percepção subjetiva. Einstein já falava isso, né? Quando ele vai falar da teoria da relatividade. E a gente, quando tá vendo um vídeo legal como esse aqui, super divertido, 10 minutos parece 1 minuto, 20 minutos parecem 2 minutos. Nossa, mas já acabou, eu queria ver mais desse louco falando na tela do celular. No escuro, hoje a gente está no escuro. Então, há essa brincadeira com o tempo. Então aqui ele vai, aí entrando agora no contexto do livro. Então no mundo a gente entende o tempo como linear. No livro o Chapeleiro tem um relógio na mesa, um relógio de bolso, acho que é na mesa ou no bolso dele mesmo, que não está funcionando. Ele fica olhando, né, e está quebrado. E a Alice pergunta para ele, mas por que você tem um relógio que está quebrado? Não faz sentido. E aí ele fala, é que eu estou preso na hora do chá. Eu briguei com o tempo e ele está irritado comigo, então ele parou e eu tenho que ficar aqui ad infinitum, né? Então o chapeleiro enxerga o tempo de forma não linear, é como se ele fosse um personagem físico. E diferente de nós, que quando está vendo uma palestra chata, como eu mencionei, uma aula chata, o tempo parece passar por mais tempo, né? O tempo parece passar mais tempo, uma loucura aqui esse vídeo, mas que o tempo, né, ele se estende, mas na verdade está passando da mesma forma para todo mundo, é só a sua percepção subjetiva do tempo. Para o Chapeleiro Louco é realmente real, para ele fisicamente ele está ali infinito, né? Até o tempo fazer as pazes com ele, ele vai ter que ficar na hora do chá. Então é muito legal essa brincadeira que ele faz de enxergar o tempo como se fosse um personagem realmente, como algo como se fosse não linear, né? Não é a mesma coisa para mim, não é ao mesmo tempo para Alice que é para o Chapeleiro e a Lebre que está lá na mesa e tal. E o filme do Tim Burton já vai, para não falar palavrão, vai destruir tudo isso e vai fazer outras coisas e eu não acho tão interessante assim. Então no vídeo de hoje a gente viu, né, como o livro do Lewis Carroll ele questiona a nossa realidade. Não é um livro só, não é só um livro infantil. Ele traz, como todo bom livro infantil, né, ele traz uma reflexão mais profunda para o adulto que está lendo. Então é um livro que nós, como adultos, podemos ler também. Eu li esse livro quando era criança, depois li quando adolescente, e li também mais velho depois na faculdade, e li depois de novo. Então é um livro que eu já li várias vezes, o Alice no País das Maravilhas, o Através do Espelho, eu só li uma vez, que ele é meio chatinho. Mas eu sou muito fã da animação de 1950 também. Então é um livro que ele não... se você ler ele depois de adulto, tive essa experiência, lendo em várias faixas etárias, você tem outras interpretações e você consegue enxergar aquelas camadas que estão ali para o adulto que vai ler, não só para a criança, que é fundamental para o livro infantil, que agrade também quem está lendo o livro, né, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto. Então é um livro que tem várias camadas, como a gente pôde ver hoje. Eu quero fazer outros vídeos no futuro sobre Alice no País das Maravilhas e a sua relação com a criatividade. Dá pra gente abordar bastante isso aqui, porque é um mundo muito criativo, com muitas coisas diferentes, né, que acontece. Alice no País das Maravilhas ele brinca com essa lógica não convencional, tudo uma loucura, que às vezes a gente não entende o que está acontecendo, só que ele vai estabelecendo esse world building a partir dessa loucura, né, a partir desse nonsense, né, de coisas que a gente não faz ideia, mas depois quando você lê o livro e olha para trás, você fala, tem um universo construído aqui, a partir dessa loucura. E é isso que o filme do Tim Burton, apesar de eu achar ele bem ruim mesmo, desculpa quem gosta, mas eu acho ele bem ruim,
não por questão de adaptação, é só porque é um filme ruim mesmo. E ele brinca, o livro tem tanto um world building que eles conseguem expandir esse world building para o filme e até que faz sentido em como eles expandem esse universo. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gosta desses assuntos, né, obra literária com outro assunto aleatório, se sinta à vontade nesse canal. Vai ter 2 links aí para vocês nos comentários. Um sobre um vídeo que eu fiz sobre David Lynch e a sua relação com Kafka, a metamorfose do Kafka, e também um outro sobre como a gente pode aprender sobre criatividade com Sherlock Holmes. Está lá nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos desse tipo e curta se você gostou desse vídeo. E eu te vejo num próximo vídeo com um assunto aí mais maluco que o outro. Tchau!